Já parou para pensar que um dia a medicina basicamente só entrava em campo depois que o problema já tinha acontecido? Era isso o padrão. Só que no último século aconteceu uma revolução silenciosa que mudou tudo, trocando essa ideia de consertar pela de cuidar. Bora entender como essa virada de chave aconteceu? Olha, e essa citação aqui ela resume a história toda. O custo do cuidado é menor do que o custo do reparo. Parece simples, né? Mas é uma ideia muito poderosa. Pensa bem, uma coisa é esperar o carro quebrar para levar na oficina. Outra, bem diferente, é fazer a manutenção para ele nem chegar a quebrar. É exatamente essa mudança de mentalidade que a gente vai explorar agora. Então a grande pergunta é essa: como foi que a medicina saiu desse modelo que só reagia à doença para um modelo que busca ativamente a saúde? A resposta para isso é uma jornada fascinante, cheia de relatórios, conferências e ideias que, aos pouquinhos, foram mudando o mundo. Para a gente entender essa mudança, a gente precisa voltar para o ponto de partida, lá no comecinho do século XX. Era uma época dominada por um jeito de pensar a saúde que focava quase que só em tratar a doença depois que ela aparecia. A gente pode chamar de a Era do Reparo. E o pontapé inicial para essa história toda, acredite, foi este documento, o relatório Flexner, de 1910. Na época, um cara chamado Abraham Flexner revelou uma realidade assim, chocante, sobre como os médicos eram formados. O trabalho dele acabou moldando a medicina que a gente conhece hoje, mas, como vamos ver, teve umas consequências que ninguém estava esperando. E o que o Flexner encontrou foi, sem exagero, um caos. Imagina só, a formação dos médicos era uma bagunça total. Tinha curso de um ano só, qualquer um podia entrar, não tinha laboratório direito, a teoria não conversava com a prática, era um sistema que precisava, para ontem, de uma reforma radical para ter uma base científica de verdade. Bom, as reformas que o Flexner propôs deram certo. Elas padronizaram o ensino, trouxeram a ciência para dentro da medicina, mas ao resolver um problema, acabaram criando outro. O foco da saúde virou o hospital, a tecnologia de ponta e o médico super especialista. O médico virou quase um mecânico de alta precisão do corpo humano. O modelo de oficina de reparos estava mais do que nunca consolidado. Só que essa mentalidade de oficina não ficou sem resposta por muito tempo, não. Apenas 10 anos depois, lá na Inglaterra, uma visão totalmente nova começou a nascer, batendo de frente com esse modelo focado só no especialista e no hospital. E quando a gente coloca as duas visões lado a lado, a diferença é gritante. De um lado, o modelo que veio do Flexner, com o foco total na doença, no tratamento que acontece dentro de um hospital. Do outro, a ideia revolucionária de um relatório chamado Dawson. O foco era na prevenção, no cuidado completo da pessoa. E isso acontecia em centros de saúde locais, pertinho da comunidade. O que o Dawson estava desenhando ali, na prática, era o projeto de um sistema de saúde novinho em folha. Ele trouxe conceitos que eram revolucionários para a época, como organizar os serviços por região e, olha que importante, misturar a cura com a prevenção. Essas ideias foram as sementinhas do que viriam a ser os sistemas públicos e universais de saúde, como o nosso SUS aqui no Brasil. Então, essa ideia visionária do Dawson foi como uma semente plantada. Agora, a gente vai ver como, ao longo dos 60 anos seguintes, essa sementinha não só germinou, como se transformou num verdadeiro movimento global por uma nova maneira de enxergar a saúde. E olha que legal ver essa jornada numa linha do tempo. Fica muito claro como uma coisa foi levando a outra. Começamos com o modelo científico e hospitalar do Flexner, passamos pelo projeto comunitário do Dawson, até chegar em declarações globais que, literalmente, mudaram as regras do jogo. Vamos fazer uma parada importante aqui. Em 1978, em Alma-Ata, lá no Cazaquistão, 134 países se juntaram e fizeram uma declaração que mudou tudo. Saúde não é uma mercadoria, é um direito humano fundamental. E mais, a saúde de uma população depende de políticas públicas e da participação de todo mundo. Com isso, a saúde saiu oficialmente de dentro dos muros do hospital. E essa jornada nos leva ao clímax conceitual da nossa história, em Ottawa, no Canadá. Foi aqui que a ideia amadureceu e ganhou um nome definitivo: promoção da saúde. E a definição é muito clara. Não se trata só de médicos falando o que fazer, mas de capacitar as próprias comunidades para que elas assumam o controle da sua saúde e da sua qualidade de vida. Certo. Agora, para a gente entender de vez esse novo modelo, é fundamental a gente fazer uma distinção que muita gente confunde. A gente costuma usar promoção e prevenção como se fossem a mesma coisa, mas elas são bem diferentes. A diferença é até que simples, mas é a chave de tudo.
Prevenção foca na doença. Pensa em vacinação ou num exame de rotina. O objetivo é evitar ou detectar uma doença específica. Agora, a promoção foca na saúde. É sobre ter saneamento básico, construir um parque no bairro, criar um ambiente de trabalho seguro. Resumindo, prevenção evita uma doença. Promoção busca o bem-estar geral. Então, juntando todas as peças, a gente tem os 4 grandes pilares dessa jornada. O Flexner deu a base científica. O Dawson deu o projeto de um sistema integrado perto da comunidade. Alma-Ata transformou a saúde em direito de todos. E Ottawa deu o nome e o conceito final de promoção da saúde. Então, no final das contas, qual é a grande lição que a gente tira de quase um século de história? É que ter saúde é muito, mas muito mais do que simplesmente não estar doente. É sobre qualidade de vida, é sobre bem-estar, é sobre ter as condições necessárias para viver bem. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão, que conecta essa história inteira com o nosso dia a dia. Vale a pena pensar, o bairro onde moramos, o nosso trabalho, a nossa cidade, esses ambientes são pensados para o bem-estar? Eles facilitam uma vida mais saudável? Porque, como a gente viu, o cuidado com a saúde começa muito antes da gente pisar num consultório. Começa ao nosso redor.